Um bom dia para você. O plenário do Senado deve votar proposta que permite o saque integral do FGTS para o trabalhador que pedir demissão. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo e seria encaminhado direto para a Câmara. Mas um grupo de senadores apresentou um recurso na tentativa de rever o assunto, já que a matéria não tem o apoio do governo. O Fundo de Garantia é uma conta do trabalhador, com depósitos feitos pelo empregador no valor de 8% do salário do empregado. Só podem sacar o dinheiro do fundo aposentados, quem for financiar a casa própria, pessoas que tenham doenças graves ou terminais e o trabalhador demitido sem justa causa. Mas e quando o trabalhador pede demissão? Nesse caso, até novembro do ano passado, a lei não permitiu o resgate. Como a reforma trabalhista entrou em vigor, daquele mês em diante, quem pedir demissão pode sacar até 80% do valor depositado no Fundo de Garantia. O projeto da senadora Rose de Freitas vai além. Permite o resgate do total depositado, 100%. O senador Paulo Paim, relator do projeto, diz que a proposta faz justiça com os trabalhadores. O Fundo de Garantia é uma poupança minha. Se eu estou saindo da empresa por um motivo, ou de doença mesmo, de familiares que vão ter que ir para um outro município, para um outro estado ou para um melhor emprego, ou até sair do país, eu fiz uma poupança e essa poupança é minha. Os recursos do Fundo de Garantia são aplicados em infraestrutura, saneamento e habitação, onde são investidos todos os anos cerca de 80 bilhões de reais. Segundo o representante do Conselho Curador do FGTS, 300 mil pessoas pedem demissão todos os meses. Ele teme que a aprovação do projeto possa comprometer a capacidade de investimento nos setores financiados pelo fundo. O fundo coloca na economia em torno de 80 bilhões por ano nos setores de habitação, saneamento e mobilidade. Se for permitido esse saque, a gente estima que em torno de 25 a 30 bilhões de reais sairiam do fundo todo ano. Então, isso poderia restringir a capacidade do fundo poder fazer operações aí nesses setores. A preocupação deles é exatamente isso, você não ter recursos para financiar esses setores que são importantes para a economia. Não tem desequilíbrio, porque a conta é minha. É como se alguém, eu já vi esse argumento, quer dizer, olha, as contas ficarão desequilibradas, mas desequilibradas de que jeito? Se eu deposito, eu retiro. Como qualquer cidadão pode fazer qualquer poupança. O governo é contra a proposta e argumenta que se o texto for aprovado, já em 2021, o fundo poderia entrar no vermelho. Para forçar uma nova votação e tentar barrar o projeto, senadores governistas apresentaram um recurso para que a proposta, antes de seguir para a Câmara dos Deputados, seja votada pelo plenário do Senado. Depois de aprovar projetos nas áreas de segurança e de educação, o plenário vai se dedicar a uma agenda microeconômica. Veja na coluna da jornalista Érica Christian. A primeira proposta altera a responsabilização dos sócios de empresas em casos de dívidas e fraudes. Pelo projeto, cada sócio vai ser intimado para apresentar a defesa e até propor formas de pagamentos pela empresa antes do bloqueio e penhora dos bens pessoais. O segundo item da pauta cria o plano de revisão periódica de gastos, que vai obrigar o presidente da República a encaminhar ao Congresso Nacional todos os anos detalhes relacionados aos gastos públicos. O documento deverá trazer dados a respeito das despesas por área e por programa, eventuais economias, além de investimentos. Os senadores também podem aprovar o projeto que concede o título de capital nacional da comida típica italiana ao município de Nova Veneza, em Santa Catarina. E, por fim, o plenário deve examinar um acordo celebrado entre o Brasil e a China que trata de importações e exportações dentro da Receita Federal. A pauta da Comissão de Assuntos Econômicos desta terça-feira tem projetos que aumentam recursos federais para a educação. Antes da reunião deliberativa, haverá uma audiência do ciclo de debates sobre as altas taxas de juros.
O presidente da Federação Brasileira de Bancos, Murilo Portugal, vai debater com senadores da Comissão de Assuntos Econômicos caminhos para a redução do spread, que é a margem de lucro das instituições financeiras. O Brasil tem um dos mais elevados spreads do mundo e, por isso, os juros cobrados do consumidor estão sempre nas alturas. Depois da audiência, a comissão tem pauta com 12 projetos. Boa parte das propostas se destina à área de educação. É o caso do projeto da senadora Rose de Freitas, que estabelece o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, como percentual de reajuste das verbas federais destinadas à merenda escolar. Todos os anos, a União complementa o gasto de estados e municípios com a alimentação de estudantes da rede pública. O recurso é calculado por dia letivo para cada aluno, mas não existe critério nem periodicidade para o reajuste. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, o valor destinado à merenda está congelado desde 2012. A defasagem acumulada chega a cerca de 31%. Agora a gente confere o que está programado para esta manhã nas outras comissões do Senado. Às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, senadores podem votar matéria que destina recursos da contribuição cobrada sobre os combustíveis para projetos de infraestrutura urbana de transportes coletivos. No mesmo horário, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, vai ser realizada audiência pública sobre os aumentos nas mensalidades dos planos de saúde dos servidores federais do Poder Executivo. Às 10h30, audiência pública na Comissão de Educação. O tema vai ser a descontinuidade do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Às 11 horas, reúne-se a Comissão de Deputados e Senadores que avalia a medida provisória 812. Essa MP muda os cálculos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, haverá reunião para votar matérias, entre elas o projeto que reduz a burocracia no mercado de plantas ornamentais. E às 11h30, na Comissão de Meio Ambiente, o destaque da pauta de votações é o projeto que dá preferência ao exame de pedidos de registro de patentes de tecnologias limpas e sustentáveis, as chamadas patentes verdes. Terminou nesta segunda-feira o prazo para que o Congresso votasse a medida provisória da reforma trabalhista. Como a proposta não foi sequer analisada pela comissão mista, as mudanças feitas pela MP, que regulamenta alguns pontos da nova lei trabalhista, perdem a validade a partir de hoje. A reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado, para permitir que as mudanças, como regras de férias, remuneração e jornada de trabalho, fossem aprovadas como vieram da Câmara. O governo se comprometeu a fazer ajustes por meio de uma medida provisória. A MP estabeleceu, por exemplo, que na jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, os contratos deveriam ser negociados em acordos coletivos. Sem a MP, volta a possibilidade de haver negociação individual entre patrões e empregados. As empresas também poderão exigir exclusividade no trabalho de autônomos, o que tinha sido retirado pela MP. E as grávidas poderão trabalhar em locais insalubres, caso não apresentem atestado médico dizendo o contrário. A MP só permitiu o trabalho nesses locais se a mulher quisesse e um médico autorizasse. O governo já adiantou que não pretende editar uma nova MP sobre o assunto, mas avalia ajustar o texto da reforma por decreto, portaria ou projeto de lei. E o que acontece com os contratos que foram firmados durante esses mais de 5 meses de vigência da medida provisória? Em tese, cabe ao Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo, regulamentar o que acontece quando uma medida provisória cai. Mas como a gente está num período em que a agenda legislativa está muito congestionada, existe muita dificuldade de votar a pauta que já existe, então
existe muita incerteza sobre o que vai acontecer. O governo, de fato, promete editar um decreto ou outro tipo de norma infralegal para regulamentar essas questões, mas vai haver margem para questionamento mesmo assim. Eles fizeram de conta que mandaram para cá uma medida provisória que não fizeram nada, em primeiro lugar. Segundo, fizeram uma reforma que foi só retirar direitos. E nós estamos apresentando, então, vamos votar agora no dia 10, a nova CLT. Porque aquilo que ficou lá atrás, feito pelo governo Temer, é uma CLE, Considerações das Leis do Empregador. E agora nós estamos com esse projeto que já está pronto, vai ser votado no dia 10, repito, nós teremos no Brasil uma verdadeira CLT. Claro, o governo está lavando as mãos, está dando uma de Pilatos, mas o grande prejudicado são os trabalhadores brasileiros, são as pessoas que precisam ter sua garantia trabalhista, ter sua garantia de uma remuneração justa e que agora vê uma série de direitos retirados. Quando fala vence hoje, expira o prazo, porque não foi possível votar, isso me deixa muito triste em relação à produtividade das nossas casas. No final da noite desta segunda-feira, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou que o governo decidiu editar um decreto para regulamentar a nova lei trabalhista. A Comissão Senado do Futuro realizou nesta segunda-feira uma audiência pública para debater as fronteiras na educação em continuidade ao ciclo de debates 2022, o Brasil que queremos. Os participantes da audiência defenderam uma reforma no sistema educacional brasileiro. O pedagogo português José Pacheco acredita que a escola é formada por pessoas e não por um edifício. Para ele, o ensino depende da qualidade da comunicação estabelecida entre os alunos, professores e a comunidade. Educação é um direito de todos. Sublinhei. Todos. E o que acontece hoje é que o índice de proficiência em língua portuguesa e matemática é inferior a 10%. Um escândalo. O que acontece hoje é que o índice de desenvolvimento da educação básica não passa do número 5 da escala de 1 a 10. Essa escola terá o direito de continuar a trabalhar desse modo. Este especialista defendeu uma ruptura com ideias consideradas por ele como do passado. O aluno é apenas um receptor passivo. E cabe ao professor ter o papel ativo. Todos os alunos são avaliados uniformemente. Sabemos que as pessoas têm estilos diferentes de aprendizagem. Então, como dar a mesma prova em matemática, história, português e assim adiante? A professora Márcia Scioli considera a educação ainda mais importante quando se trata de jovens infratores. O sistema socioeducativo ainda é um desafio, pois os adolescentes não são tratados como abordagem humana, e sim punidos. Não é humanizá-los, porque eles são humanos. É humanizar um sistema que é profundamente brutal, que silencia e que contém os corpos. A gente tem que fazer uma revolução no sentido de que a escola do mais pobre tem que ser tão boa quanto a escola do mais rico. Como é na Coreia do Sul, como é na Finlândia, como é na Escandinávia. Autismo é o tema do especial Cidadania que vai ser publicado amanhã no Jornal do Senado. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. O Congresso aprovou e o governo sancionou a criação do Dia Nacional de Conscientização do Autismo, que vai ser celebrado todo dia 2 de abril. Os autistas, porém, continuam enfrentando sérios problemas para conseguir o tratamento adequado no Brasil. O especial Cidadania desta terça-feira mostra que praticamente não existem centros de referência para o autismo na rede pública, onde as pessoas possam receber os estímulos para se desenvolver e se integrar à sociedade. Na reportagem, o jornalista Ricardo West mostra que o protocolo do SUS determina que os autistas sejam atendidos nos CAPs, que são ambulatórios especializados em transtornos mentais e dependência química. Mas, para os pais dos autistas, esses ambientes não são nem um pouco adequados. Para resolver o problema, o Senado estuda um projeto de lei que torna obrigatória a construção de pelo menos um centro de referência em autismo em cada estado do país. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e também no portal Senado Notícias. Acesse www.senado.leg.br/notícias. Já está valendo a lei que agrava a pena para quem praticar furto ou roubo com emprego de explosivos.
A nova lei, publicada hoje pelo Diário Oficial da União, prevê ainda que as instituições financeiras que ofereçam caixas eletrônicos sejam obrigadas a instalar equipamentos que inutilizem cédulas em caso de violação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento, que recebe hoje o senador Paulo Paim. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.